Blessed be the name, oh blessed be the name, blessed be the name of the Lord, blessed be the name, oh blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Jesus is the name. Jesus is the name. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name. Oh, Jesus is the name. Jesus is the name of the Lord. Magnify His name. Oh, magnify His name. Oh, magnify the name of the Lord. Magnify the name. Oh, magnify the name. Magnify the name of the Lord. And I said, well, that's what that was probably for. It means that maybe I'm to lay hands upon ministers or something like that to make them ministers. Então eu disse, bem, provavelmente aquilo era para isso. Significa que talvez eu vá impor as mãos sobre ministros ou algo assim que para fazê-los ministros. And then a voice spoke back and said, the king's sword. Not a king, the king's sword. E então uma voz tornou a falar, disse, a espada do rei, não um rei, a espada do rei. Está vendo? I thought, now, I'm either beside myself, my mind is flipped, or there's something taking place, there's somebody standing around here about me. Eu pensei, agora, ou eu estou fora de mim, minha mente variou, ou há alguma coisa acontecendo, há alguém ao meu redor aqui. And brethren, these things are true. I don't know how to tell you. You've always seen it always happen that way. And I couldn't understand. It's the strangest feeling. Irmãos, estas coisas são verdadeiras. Eu não sei como lhes dizer. Vocês sempre viram acontecer. Sempre dessa forma. Estão vendo? Estão vendo. E eu não conseguia entender isso. Deste modo, é a mais estranha sensação. There and I thought, now, ever who that is that's talked to me all my life since a little bitty baby boy is standing right here and I can't see him at all. Nesse instante eu pensei, agora seja quem for que falou comigo por toda a minha vida, desde um pequenino bebê, encontra-se bem aqui e eu não consigo vê-lo de maneira alguma. I said, the king's sword, that would be God is the king. And what is the sword? The word. It's been placed in your hand. So don't fear of death, it's your ministry. Eu disse, a espada do rei? Isso seria, Deus é o rei. E o que é esta espada? A palavra. Ela foi colocada na tua mão. Disse, não tenhas medo da morte, é o teu ministério. Oh my. Down off that mountain I went crying, screaming top of my voice, jumping over rocks. I went down and told my wife, I said, I'm not going to die. It's my ministry. Oh, que coisa! Eu me fui montanha abaixo, chorando, gritando, com toda a minha voz, saltando por cima das pedras. Eu desci, contei para minha esposa, eu disse, eu não vou morrer, veja, é o meu ministério. I told her to get with Billy Paul here and take the children. I said, I don't have anything, but the church will see that you all don't go hungry and things, and I'll meet you across the border. Eu lhe havia dito para permanecer junto ao Billy Paul aqui e levar as crianças. Eu disse, agora eu não tenho nada, mas a igreja cuidará para que todos vocês não passem fome e coisas assim. E eu me encontrarei com você do outro lado. E ela, eu disse, não, eu não vou morrer, é algo a respeito do meu ministério. A few days after that, I come out from a meeting, had a 3-page telegram from over here at Houston, Texas. Alguns dias depois disso, eu estava saindo de uma reunião.
tinha um telegrama de 3 páginas. Era daqui de Houston, Texas, e... That man had criticized me so bad the night that the angel of the Lord was taken, the picture of it taken there at Houston. He called me up and said, sent a telegram. The wife said, I know, Brother Branham, you're busy. Aquele homem que tanto me criticou na noite em que o anjo do Senhor foi tirado, a foto dele foi tirada em Houston, ele me chamou, ele disse, enviou um telegrama. A esposa disse, eu sei, irmão Branham, que o Senhor está ocupado. My son, Ted Kipperman's sister's boy, is sitting in the death row to die in the chair. Meu filho, o filho da irmã de Ted Kipperman, está no corredor dos sentenciados à morte para morrer na cadeira. Said, what if that was Billy Paul? He said, he and a little girl's got to die, and you all read it in the paper, of course, and said, the only hope we have is for you to come hold a meeting and get the people together. Disse, e se fosse Billy Paul? Ele disse, ele e uma mocinha terão de morrer. E todos vocês leram isso no jornal, naturalmente. E disse, a única esperança que temos é que o Senhor venha e faça uma reunião e reúna o povo. And Raymond Huckster had already wrote me several times, but you know, I'd planned at that meeting go on a hunting trip with Mr. McAnally and them. E Raymond Huckster já tinha escrito várias vezes, mas, vocês sabem, eu tinha planejado ali na reunião ir a uma viagem de caça com o Sr. McNally e os demais. I thought, well, if I let them kids die and don't put my effort forth, I'll never be able to go hunting again. E eu pensei, bem, se deixar essas crianças morrerem e não me esforçar, nunca mais conseguirei caçar. So I said, all right, I'll come. I come over to Houston, had the meeting, and of course they never killed him. They just give him life. And that's what they wanted him to do, just give him life. So that's about 21 years, I guess, in Texas. Assim eu disse, muito bem, eu irei. Eu fui a Houston, tive a reunião, e naturalmente eles nunca os mataram, eles lhes deram a vida. E isso é o que queriam que fizessem, somente eles dessem a vida. Assim foi por volta de 21 anos, eu acho, no Texas. So then, going back, I went up in the mountains, and I went with Brother Fred Stockman. He's here somewhere. Brother Fred, where are you at? Right here. Então, e retornando, eu subi a montanha e fui com o irmão Fred Sochman. Ele está aqui em algum lugar. Irmão Fred, onde você está? Bem aqui. Brother Fred Stockman, Brother Gene Norman. One day, the second day studying there, the angel of the Lord came right down into the camp where we was at and began to tell about their children and things they were doing. O irmão Fred Sochman, o irmão Gene Norman, certo dia, o segundo dia em que me encontrava ali, o anjo do Senhor desceu diretamente ao acampamento onde estávamos e começou a contar acerca de seus filhos e das coisas que estavam fazendo. I left and went back on the hill, and I'd already got my javelina. I was trying to chase one around to Brother Fred. Eu saí e voltei à colina, e eu já havia caçado meu porco do mato e estava tentando afugentar um em direção ao irmão Fred. So I found where they'd been eating on the side of the hill, and I said, well, now I'll tell you what I'll do, Brother Fred. I said, now you go over on that point in the morning. We go up there at daylight, climb up over the mountain. Assim eu encontrei onde eles tinham comido no lado de uma colina e disse, bem, agora eu lhe direi o que farei, irmão Fred. Eu disse, agora suba até aquele ponto de manhã. Nós subimos até lá ao raiar do dia, escalamos a montanha. And go there at daylight. I'll get over on the other side. Now I won't shoot one, but if they run this way, I'll shoot in front of them and turn them back and pick out a big one. E vá até lá ao raiar do dia. Eu irei pelo outro lado. Agora, eu não vou atirar em nenhum, mas se eles correrem nessa direção, eu atirarei na frente deles e os farei voltar. E escolha um grande. All right, he said. So Brother Fred went over there, and Brother Gene Norman. I don't think Brother Gene come, did he? He was on the other side. Many of you know Gene Norman, a bosom friend of many. Fine brother. Muito bem, ele disse. Assim, o irmão Fred foi até lá, e o irmão Gene Norman, creio que o irmão Gene não tenha vindo, ele veio. Ele estava do outro lado. Muitos de vocês conhecem o irmão Gene Norman, um amigo do peito de muitos. Ótimo irmão. And he went down a little below. Or them pigs, they just wasn't there that morning. I could see Brother Fred wave at him. He was about a mile away from me. E ele desceu até um pouco mais embaixo.
onde aqueles porcos, eles simplesmente não estavam ali naquela manhã, e eu podia ver o irmão Fred. Acenei para ele. Ele estava a cerca de 1 milha de mim. Well, I thought, where could they have went? I went down into a great ravine and come down. I thought, I'll see if I can find where they're at. Started back up just a little after daylight. Sun was just begin coming up. Bem, eu pensei, para onde eles poderiam ter ido? Eu desci um grande desfiladeiro e vim para baixo. Eu pensei, verei se posso encontrar onde estão. Comecei a subir de volta. Era um pouquinho depois de romper do dia. O sol estava começando a nascer. I went around a great big chasm, hundreds and hundreds of feet, this great drops in that great canyon there, big walls. E eu contornei um grande abismo. Oh, que coisa! Centenas e centenas de pés, somente grandes rochas no grande desfiladeiro ali. Aqueles grandes paredões. And it's kind of getting, the sun was raising up about 7 o'clock, I guess, or something like that. E estava ficando agradavelmente. O sol estava se levantando por volta das 7 horas, eu acho, algo assim. And I sat down, and I was looking around. I happened to look down on my trouser looking, and there was that bullhead, burr. E eu me sentei e estava olhando em volta. Aconteceu de eu olhar para baixo na perna da minha calça e havia esse picão, carrapicho. And I said, you know that seems strange. You know the angel of the Lord told me I'd be about 40 miles northeast of Tucson. I'd be picking a bullheader off of my leg. E eu disse, você sabe, isso parece estranho. Você sabe, o anjo do Senhor me contou que eu estaria a cerca de 40 milhas ao nordeste de Tucson e estaria tirando um picão da calça. Remember it? And I said, that's strange. I was holding, and just as I looked up, I seen about 20 hogs, about 500 yards from me, come out, eating this little fillery and lay down. Vocês se lembram disso? Se lembram? Sim, senhor. Estão vendo? Eu disse, isso é estranho. Eu o estava segurando. E no momento em que olhei para cima, eu vi cerca de 20 porcos do mato, a aproximadamente 500 jardas de mim, apareceram comendo este fillery. E se deitaram. I said, now if I can just get Brother Fred and get him around to that point there, you get his hog right there. Eu disse, agora, se eu puder buscar o irmão Fred e levá-lo até aquele ponto ali, ele caçará o seu porco bem ali. But I know he's about a mile or two from me now. So I said, if I could cross over this little ridge without them seeing me up by this little juniper tree there. Mas eu sei que ele está a cerca de 1 milha ou 2 de mim agora. Assim, eu disse, se eu puder cruzar este pequeno espinhaço sem que eles me vejam, subindo ao lado daquele pequeno junípero ali. I said, if I get around this side, there's a deer trail comes down this side. I can run up there and get out of the way and hang a little piece of paper here where I know which one of the fingers to go out on the canyon and get Brother Fred there just in time. Eu disse, se eu der a volta por este lado, há uma trilha de veados que desce por este lado, eu posso correr até lá e sair do caminho. E pendurar um pedacinho de papel aqui, onde eu sabia por qual dos espinhaços sair, no desfiladeiro, e buscar o irmão Fred ali ainda em tempo. I threw this little bullheader down, forgetting about that, and started across the hill real easy and looked back, they didn't see me, run down, hit this deer trail. Eu joguei fora este pequeno carrapicho, esquecendo acerca daquilo, e comecei a cruzar a colina bem de mansinho. Eu olhei para trás, eles não me viram. E corri para baixo e cheguei a esta trilha de veados. I had a great big black hat on. I started running up to this canyon real fast, and it happened. Eu estava usando um grande chapéu preto. Eu comecei a correr através deste desfiladeiro bem depressa e aconteceu. The whole earth shook everywhere. Rocks that size rolled down, dust flying like that. And I looked and standing before me stood 7 angels. This is exactly the way it was. A terra inteira tremeu por toda parte. Rochas desse tamanho rolaram para baixo, a poeira levantando-se assim. E eu olhei, e de pé perante mim encontravam-se 7 anjos, exatamente da maneira como foi. I felt like I stand way up off the ground. First I thought somebody had shot me, with that black hat on, looked like a javelina hog anyhow, they're dark. I thought somebody had shot me right close. And I seen then what it was. Eu me senti como se me encontrasse bem acima do chão. Primeiro, eu achei que alguém tinha atirado em mim.
Vocês sabem, usando aquele chapéu preto, parecia um porco do mato. De qualquer maneira, vocês sabem que eles são escuros. Eu achei que alguém tinha atirado em mim, tal bem de perto. E eu vi então o que foi. Well, as soon as I got my commission in the Scripture, the seven seals, which is the seven mysteries. Bem, então logo eu recebi minha comissão. E a Escritura, os 7 selos, os quais são os 7 mistérios. See, someone said to me, said, now, always said, well, now, someday the Lord, probably you seeing visions, Brother Branham, will reveal to you what these things are. We can all get closer to God and have more power than we get in speaking in tongues and things. Estão vendo? Alguém disse para mim, agora, ele disse, bem, agora, algum dia o Senhor provavelmente, o irmão tendo visões, irmão Branham, lhe revelará o que são estas coisas. Todos poderemos nos aproximar mais de Deus e ter mais poder do que obtemos ao falar em línguas e coisas tais. I said, it can't be that way. Because, see, I believe the Word to be the truth. And the Bible said, whosoever shall add one word or take one word from it. It has to be in this Word. See, it's the mysteries that the people's overlooked. Eu disse, não se pode ser dessa maneira. Porque, veja, eu creio que a palavra é a verdade. E a Bíblia diz, aquele que acrescentar uma palavra ou tirar uma palavra dela, tem de ser esta palavra, está vendo? São os mistérios que as pessoas deixaram passar por alto. Well, right there is where come my message of serpent seed and the true belief of the security of the believer. Bem, aí mesmo é de onde vem minha mensagem da semente da serpente e a verdadeira crença da segurança do crente. I'm not disgrading my Presbyterian brethren there and some of you Baptist brethren on the way you have security. I'm not saying this to be different, but you didn't have it just right. That's right. But I had it wrong too. Não estou fazendo pouco caso de meus irmãos presbiterianos aí e alguns de vocês, irmãos batistas, pela maneira como têm a segurança. Não estou dizendo isto para ser diferente, porém, esse conceito de vocês não estava bem certinho. Está vendo? Isso mesmo, está vendo? Porém, o meu também não estava bem certinho. But when an angel stands from heaven and tells you, and here it is right in the Scripture, that's true. That's right. See, it always speaks exact with the Scripture. Mas quando um anjo se apresenta do céu, ele conta, e aqui está, bem na Escritura, isso é verdade, está vendo? Isso mesmo, veja, ele sempre fala exatamente com a Escritura. In there I watched it until that circle went up, started sweeping up, and they turned into like a mystic light, like a fog, just exactly the way. Ali eu observei até que esse círculo subiu, começou a se estender, e eles se transformaram como que numa luz mística, como um nevoeiro. Exatamente da maneira... How many seen the picture of it to take to Houston? Well, that's just the way this was. It turned into the same thing. It kept going higher and higher. Quantos viram a foto disto que foi tirada em Houston? Lembram-se disso? Estão vendo? Bem, era exatamente dessa maneira. Isto se transformou na mesma coisa, continuou subindo mais e mais alto. I was running and running, trying to find Brother Fred, and then after a while, about half hour later, I could see him way down waving his hands, and Brother Gene coming waving. They know something had happened. And so then I got with him, that's Brother Fred, sitting right there. Eu estava correndo e correndo, tentando encontrar o irmão Fred e os demais. Após algum tempo, cerca de meia hora mais tarde, pude vê-lo bem abaixo, acenando as mãos, e o irmão Jim vindo, acenando. Eles sabiam que algo havia acontecido. E deste modo, eu me encontrei com eles. Esse é o irmão Fred sentado bem aí. As it went up, I didn't know that the observatories and things coming to Mexico was taking that picture. Life magazine packed it as it went up, and many of you, here's Life magazine packing the picture of it. Quando subiu, eu não sabia que os observatórios e coisas tais até o México estavam tirando essa foto. A revista Life publicou enquanto isto subia. E muitos de vocês, aqui está a revista Life, publicando a foto disto. A mysterious thing here, they said they don't know where it come from. It's too high above all the spheres and everything else to be. Uma coisa misteriosa. Aqui eles disseram que não sabem de onde veio. Está tão alto. Está acima de todas as esferas e tudo mais para ser... It's too high for fog because it's 30 miles high and 27 miles across after it got up that high.
There's not even humidity or nothing up there, see. É demasiado alto para nevoeiro, porque são 30 milhas de altura e 27 milhas de largura depois que chegou àquela altura. Não há nem mesmo umidade ou mais nada lá em cima, veja. And they thought of a plane, so they checked all the places. No planes up that day. See, they have to, they're all kind of shaking windows and things. There's no planes up. Here it is right here in the magazine to tell you the same thing. E acharam que tinha sido um avião, por isso examinaram todos os lugares. Nenhum avião no ar nesse dia. Veja, eles têm de fazê-lo pelo fato de estremecer janelas e coisas mais. Não havia aviões no ar. Aqui está, bem aqui na revista, lhe dirá a mesma coisa. And it went on, and today, right in the, here it is in Science magazine, where they can't understand. They don't know what it is. E isto foi adiante e adiante. E hoje, aqui está, na revista Science, onde eles não conseguem compreender isto. Eles não sabem o que é isto. Tucson, at the university, a friend of mine went over there the other day and was talking to him about, said, we can't understand what... Tucson, na universidade, um amigo meu foi até lá o outro dia e estava conversando com eles acerca disto. Disseram, não conseguimos entender o que... I said, don't say nothing. Do no good. Cast not your pearls before swine. See? It's to the church, to the elected, the called out. Eu disse, não diga nada, não servirá de nada. Não deiteis aos porcos as vossas pérolas. Está vendo? É para a igreja, para o eleito, os chamados para fora. Está vendo? And then each one was coming saying, Brother Branham, I see your picture here. I see this. You know how it is. But that long sweep as this brother has on here where... Here's the way it started up, sweeping up. E então, cada um vinha dizendo, Irmão Branham, eu vejo sua foto aqui, eu vejo isto, Vocês sabem como é. Mas essa grande extensão, como este irmão tem aqui, onde isto... Desculpem-me. Aqui está a maneira em que começou a subir, estendendo-se. Actually, this is on the right-hand side, and you all remember I said the noted angel was the one that talked to me. It was on the right-hand side even before it happened. Na verdade, estava do lado direito. E todos vocês se lembram que eu disse, o anjo notável, que foi o que conversou comigo, estava do lado direito, até mesmo antes de acontecer. Remember, his wings pointed back like that? That's exactly the wings of that angel as it went up. Vocês se lembram? Suas asas pontiagudas desse jeito, essas são exatamente as asas desse anjo enquanto subia. So they started taking the pictures because it was so mysterious. But when the last picture, when it formed itself into the skies and so forth, this is it. As look here, passage. You see how it goes up just as they begin to see it. You see, and there comes the real main and last picture when it formed. Vejam como isto. Por isso começaram a tirar fotos, porque era tão misterioso. Mas quando a última foto, quando isto se formou nos céus e assim por diante, assim é como a Look aqui publicou isto. Vê-se como isto se elevava quando começaram a vê-lo. Vejam, e ali vem a última foto, a verdadeiramente principal, quando se formou. They don't know where it come from or where it went. They don't know yet. Science is completely stumped by it. They don't know what happened. But we know. There shall be signs in the heaven above. Eles não sabem de onde isto veio ou para onde foi. Eles ainda não sabem. A ciência está completamente perplexa acerca disto. Não sabem o que aconteceu. Mas nós sabemos, haverá sinais em cima no céu. Nós sabemos disto, está vendo? And he promised these things. See? And the only thing that this was permitted to be taken, I know we're just home folks here this morning. If I ever impress you, brethren or sisters, as a know-it-all, please forgive me. I don't mean to be that. E ele prometeu estas coisas, está vendo? E o único motivo por que foi permitido tirar isto, mas sei que somos somente gente de casa aqui esta manhã, se eu alguma vez der-lhes a impressão, irmãos ou irmãs, de ser um sabe-tudo, por favor, me perdoem. Eu não tenho a intenção de ser isso. I'm sitting here this morning talking before men who are scholars, men who are smart. I'm illiterate. I can't even pronounce my scriptures right. Estou de pé, sentado aqui esta manhã, falando perante homens que são eruditos, homens que são inteligentes.
Eu sou iletrado. Nem mesmo consigo pronunciar corretamente minhas escrituras. I got a chapter to read this morning. I'm going to ask one of the brothers here to read it for me because I can't even pronounce the names in it. 1 Chronicles 13. You will, Brother Jack, can be hunted up for my subject. Tenho um capítulo para ler esta manhã. Ia pedir a um dos irmãos aqui para lê-lo para mim, porque nem mesmo consigo pronunciar os nomes nele. 1 Crônicas 13. Irmão Jack, fazendo a favor, se o irmão puder ir localizando, para o meu tema. I can't even pronounce those names. I'm letting him do it, but he can pronounce them. Eu nem mesmo consigo pronunciar esses nomes. Estou deixando que ele o faça porque ele consegue pronunciá-los. And I know I'm talking to a smart man. But brethren, these things are done that you might not look at my literacy, but believe that I'm telling you the truth, that God tells you the truth. It's the truth. Eu sei que estou falando a homens inteligentes, mas, irmão, estas coisas são feitas para que você possa não olhar para a minha ignorância, mas crer que estou lhe dizendo a verdade. É Deus dizendo-lhe a verdade. Essa é a verdade. Está vendo? Now, and when I speak of denomination, I'm not meaning for you to be so cruel and no, I don't mean for you not to go to your church. Go to your church. It's what you're supposed to do. Agora, e quando falo das denominações, não é minha intenção que você seja tão cruel e... Não é minha intenção que você não vá à sua igreja. Vá à sua igreja. É o que deve fazer. But just don't join up in them organizations. Because one day, I'll be telling you, and prove it by the Scripture, it is the mark of the beast. And you just remember, it's the mark. Mas somente não se afilie a essas organizações, porque um dia vou estar lhe dizendo e provar isto pela Escritura. Isto é a marca da besta. E você somente recorde, isto é a marca. I'm preaching, I wouldn't preach it in Brother Jack's church. He'd tell me, go ahead and do it. But I'm going to the tabernacle. It'll be about 4 hours long. My subject is the beast at the beginning and the beast at the end through the trail of a serpent. It takes about 4 hours. I got my scriptures all laying out. Estou pregando, eu não pregaria isto na igreja do irmão Jack. Ele me diria, vá em frente e o faça. Mas vou para o tabernáculo. Terá cerca de 4 horas de duração. E meu tema é a besta no princípio e a besta no fim, através do rastro de uma serpente. Está vendo? Requer cerca de 4 horas. Eu tenho minhas escrituras todas preparadas. The beast from the beginning, he was the beast at the Garden of Eden, he's the beast at the end, and show that he's a religious person and a denomination that made the denomination and come right through the trail of it and prove it to you by the Scriptures that it is. I didn't know that till the Holy Spirit gave it to me the other day up there. A besta desde o princípio, ele era a besta no jardim do Éden, ele é a besta no fim, e mostrar que ele é uma pessoa religiosa e uma denominação, que fez a denominação, e vir diretamente através do seu rastro e provar-lhes pelas Escrituras que é isto. Eu não sabia disso até que o Espírito Santo me deu isto o outro dia ali em cima. Now, in this, I was watching this one day, standing, and something said to me, looking at it, I thought, Brother Hickerson, one of my trustees or deacons at the church in Jeffersonville. Agora, nisto, eu estava observando isto certo dia de pé, e algo me disse, olhando para isto, e eu pensei, o irmão Hickerson, um dos meus síndicos, ou diáconos na igreja em Jeffersonville. I don't believe in going to church. Why do I have church? We had them all across the country, hooked up the other night. Every 200 square miles had one of my churches. Se eu não creio em ir à igreja porque tenho igrejas, nós estávamos com elas por todo o país conectadas a outra noite. A cada 200 milhas quadradas havia uma de minhas igrejas. Now, this picture I was standing looking at, and something standing in my room, something said, turn it to the right. Agora, esta foto, eu estava de pé olhando para ela. E eu estava de pé no meu quarto. Algo disse, vire-a para a direita. Eu escutei. I know that sounds like somebody's a little mentally upset. But you see, as I said the other night, all these great things are so scholarly. Eu sei que parece como se alguém está um pouco mentalmente perturbado, mas veja, como eu disse a outra noite,
Todas essas grandes coisas são tão eruditas. Now, I'm not against that. Remember, we have to send your children to school and get education and so forth. But I'll tell you right now, it won't do them no good in the world that is to come. Agora, eu não sou contra isso. Lembre-se, nós temos de ter. Envie seus filhos à escola, receba a instrução e assim por diante. Mas eu lhe direi agora mesmo, isto não lhes fará bem algum no mundo que está por vir. Because there'll be another civilization already so far above this. That civilization won't even have any, it won't have any schools in it. It won't have any death in it. There won't be any sin in it. This has all that. Porque haverá outra civilização, e esta, muito acima desta. Aquela civilização nem mesmo terá qualquer... Ela não terá nenhuma escola nela, não terá nenhuma morte nela, não terá nenhum pecado nela. Esta tem tudo isso. No matter how much civilized we get, more and more death is added all the time. That'll be without death. Não importa quão civilizados nos tornemos, mais e mais morte é acrescentada o tempo todo. Está vendo? Aquela será sem morte. But now we have to have school. We have to wear clothes. I was going to speak this morning on Satan's Eden. Many of us got the tape of it. Satan's Eden. He has made another Garden of Eden in 6,000 years. It's taken him to make it just like God did his at the beginning. Mas agora nós temos de ter escolas. Nós temos de usar roupas, Eu ia falar esta manhã sobre o Éden de Satanás. Muitos de vocês têm a fita disto. O Éden de Satanás. Ele fez outro jardim do Éden. E levou 6.000 anos para fazê-lo, do mesmo modo que Deus fez o seu no princípio. God made his Eden and Satan corrupted it. Now Satan's made his own Eden and God's going to destroy it. That's right. And put his own. Deus fez seu Éden e Satanás o corrompeu. Agora Satanás fez seu próprio Éden e Deus vai destruí-lo. Isso mesmo. E estabelecer o seu. Something said to me, turn it right. Well, I think I'm looking at it right. Said, turn it right. Algo me disse, vire à direito. Eu pensei, acho que estou olhando para ela direito. Disse, vire-a direito. Está vendo? I thought maybe that voice means turn it to the right. And when it did, you see what it is. Hoffman's head of Christ at 33. Eu pensei, talvez essa voz queira dizer para virá-la para a direita. E quando virei, vocês veem o que é. A cabeça de Cristo de Hoffman, aos 33 anos. Look in here, see his black beard, his face, his eyes, his nose, and everything else. See the part in his hair here come there, and he's wigged with that white angel wig to show that the message of him being God is the truth. Aqui, veja sua barba escura, sua face, seus olhos, seu nariz e tudo mais. Veja a parte em seu cabelo aparecendo aqui. E ele está de peruca, com essa peruca branca de anjos, para mostrar que a mensagem dele, sendo Deus, é a verdade. He is the supreme judge of the universe, supreme judge of heaven and earth. He is God and nothing else but God. Ele é o supremo juiz do universo, supremo juiz do céu e da terra. Ele é Deus e nada menos que Deus. He is God expressed in human form, called the Son of God, which the Son was the man. Ele é Deus expressado em forma humana, chamado o Filho de Deus, o que o Filho foi a máscara. And if that don't make our message exactly right, identified by the Scripture, identified in service, identified by His presence, the same yesterday, today, and forever. E se isso não faz nossa mensagem exatamente certa, identificada pela Escritura, identificada em serviço, identificada por sua presença, o mesmo ontem e hoje e eternamente. Therefore, those 7 seals are the truth, brother. You might disagree with them, but just sit down and study it with your open heart one time. Just let the Holy Spirit lead you from... Portanto, esses 7 selos são a verdade, irmãos. Pode discordar deles, mas apenas sente-se e estude de coração aberto uma vez. Apenas deixe que o Espírito Santo o conduza da... When Brother Jack, I called him before preaching this and talked to him one time about what was this white wig. He said, well, Brother Branham, I declare it to be that it was after his resurrection in his glorified body. I was talking to Brother Jack. Aqui, quando o irmão Jack, eu o chamei antes de pregar isto e conversei com ele certa vez sobre o que era essa peruca branca.
Ele disse, bem, irmão Branham, eu afirmo que isto foi depois de sua ressurreição em seu corpo glorificado. Do you love Him? Amen. Will you serve Him? Amen. Will you believe Him? Amen. 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 He's the Father. Amen. He's the Son. Amen. He's the Holy Ghost. Amen. 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 Still a singing. Amen. 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 Do you love Him? Amen. Is He coming? Amen. Are you ready? Amen. 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 To be tonight, are you ready? Amen. In the morning, are you ready? Amen. Anytime, are you ready? Amen. 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 Still a singing. Amen. shouting, Amen, and a praying, Amen.